Pastor Áquila é carioca, é do Rio de Janeiro, está pastoreando a PIB em Muriaé há 9 anos. Nós temos o privilégio de ter esse homem de Deus conosco. Vou pedir ao pastor Francisco que ore pelo pastor Áquila, em seguida ele estará com a palavra para falar aos nossos corações. Oremos. Pai eterno, nós viemos aqui, como já foi muito bem mencionado pelo teu servo anteriormente, para ter a nossa esperança renovada. E ela não acontece se não pela tua palavra. A tua palavra é o começo de tudo e é sobre a qual a base da nossa fé é estruturada. Por isso eu entrego nas tuas mãos, agradecido pela presença do pastor Áquila em nosso meio, este distinto obreiro que tem sido, Senhor, um instrumento da tua graça, e que ele seja nesta manhã, ó Pai, usado pelo Senhor, para tudo que o Senhor já colocou no coração dele, extraído da tua palavra, na dependência do Espírito Santo, que ele nos instrua agora com a tua voz, nos confrontando, nos confortando, nos encorajando, fazendo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. É minha oração, minha gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse aqui, acho que o Senhor vai usar esse. Acho que eu liguei aqui. Oi. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos. Que alegria chegar aqui com os irmãos. Que bênção. Eu estava ali assentado e já recebendo o calor, não é? A presença do Senhor já entre nós, as orações. Lloyd Jones disse que, certa vez, disse que o sermão é a lógica pegando fogo. Então que toda lógica nessa manhã seja submetida à presença do Senhor no nosso meio. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, pelo convite honroso. Eu tenho certeza, meus irmãos, e os irmãos sabem que não há qualquer discurso tolo nisso. Muitos dos irmãos poderiam estar aqui ou estar assentados, mas coube a mão da providência me trazer até aqui. E eu estou tão feliz. Obrigado, pastor Abraão, por ter recebido aqui também em nome da igreja, que alegria. Eu trago um abraço da primeira igreja batista de Muriaé, onde sou pastor há 9 anos. Estive no Rio, sendo pastor também lá. Fiquei 6 anos e meio pastoreando uma igreja e antes disso auxiliando nessa igreja. E hoje eu estou já caminhando para os 10 anos em Muriaé, Minas Gerais, e tem sido um tempo bom. Tenho comido bastante pão de queijo e já aprendi até a falar uai, não é? E ontem, para aproveitar todo o clima baiano, eu pedi uma muqueca. Eu não posso vir à Bahia sem comer uma muqueca baiana, não é? E eu tenho absoluta certeza que todo mundo deveria fazer isso. Eu trago também um abraço da minha família, a minha esposa Andresa, a nossa filha Luísa, que vai fazer 17 anos, o Azaf, de 14, o Josué, de 12, o Raí, de 10, a Raíssa, de 9, o Rian, de 4. É isso, são 6. Aliás, 7, porque hoje tem uma sobrinha que mora comigo, estou terminando de criá-la, então são 7 crianças. E se você puder imaginar, é uma casa bem efervescente, se eu puder dizer assim, bem animada do ponto de vista da comunicação e inclusive das atividades. Tem sido uma bênção. Nós tínhamos um gato e um cachorro, mas não estava funcionando, a gente passou para frente. Ficamos só com as crianças. Deixa eu explicar isso, né? Do ventre nós temos 3, e o Senhor nos deu mais 3 do coração. Então são 3 irmãos que nós adotamos, e temos a graça de ter mais 3 almas para servir e para formar o Evangelho na vida deles.
tem sido tão precioso esse desafio. E a graça de Deus nos mostra que onde comem 3, comem 6 e comeriam 12. Porque Deus é o Deus da multiplicação e da graça. E eu tenho um privilégio de pregar para eles todos os dias, seja os do ventre, seja os do coração. E tem sido uma bênção lidar com eles. A minha esposa, que mulher abençoada. Eu louvo a Deus pela vida da Andresa, infelizmente não pôde estar aqui comigo hoje. Mas apenas para falar um pouquinho de nós e deixar aqui o abraço carinhoso da minha família. Se você estiver passando por Muriaé, não é? Já que lá é Rio, Bahia, se você for ao Rio de Janeiro, estiver aí passando por Muriaé, me faça contato, que nós vamos tomar um café lá em casa, sempre cabe mais alguém. Amém, gente? Amém. Deixa a sua casa aberta e Deus faz o resto, tá certo? Eu quero partilhar com vocês hoje a palavra de Deus que está no livro de Josué. E eu quero trazer a vocês um texto que está no capítulo 8. Josué capítulo 8. E eu quero partilhar com vocês os versículos 30 a 35. E nessa manhã, falando da fidelidade bíblica a pastores e também a músicos, porque estão completamente relacionados na liturgia da igreja, na edificação do corpo, eu quero trazer uma palavra, uma mensagem sobre o imperativo da fidelidade bíblica. O imperativo da fidelidade bíblica. Apenas para me situar, aquele cronômetro é quando eu tenho que terminar? Quando eu paro? Me ajudem aí. Ok. Não, para mim já está bom. É só para eu ter uma ideia, para não exceder aqui o programa dos irmãos. Está ótimo. Vamos então, queridos. E eu quero, antes de ler, fazer uma pergunta que eu faço lá na igreja, todos os cultos. Quem já deu graças a Deus hoje? Que bênção, né? Tomar um café é uma bênção, gente. E às vezes você tem um café e não pode tomar, não é? Às vezes você tem um alimento, está cheirando, você quer comer e não pode. Está enfermo, não é? E é tão bom poder caminhar até aqui. Bom ver o pastor Francisco, ele conhece meus pais, pastor Evandro ali. Que alegria, que bênção vê-los aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então ao texto, Josué capítulo 8, versículos 30 a 35. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos israelitas, conforme o que está escrito no livro da lei, isto é, um altar de pedras brutas, nas quais não se usara ferramenta, e eles ofereceram sobre ele um holocausto ao Senhor, holocaustos ao Senhor, e sacrifícios pacíficos. E ali, na presença dos israelitas, fez em pedras uma cópia da lei que Moisés escrevera. E todo Israel, tanto estrangeiro como natural, com seus anciãos, oficiais e juízes, estava de um lado e de outro, lado da arca, perante os sacerdotes e levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, anteriormente ordenara, para que abençoassem o povo de Israel. Depois que ele leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei e de tudo que Moisés ordenara, não houve uma só palavra que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, inclusive perante as mulheres, os pequeninos e os estrangeiros que estavam no meio dele. Por tua palavra te louvamos, ó Deus, e rogamos, Senhor, não nos negue a tua palavra nessa manhã. Chegamos incompetentes diante da tua graça, falidos por nós mesmos e cientes de que o teu Espírito nos
socorrerá nessa manhã. Dá-nos, ó Deus, da tua palavra, glorifica o teu nome e edifica teu povo, em nome de Jesus. Amém. Eu estou certo que Josué é um dos grandes líderes do Antigo Testamento. Não foi fácil para Josué substituir um homem como Moisés. Se você fizer um retrospecto de quem substituiu os grandes homens da história, você vai perceber que eles foram ofuscados pelo grande ministério ou grande liderança desses líderes maiores que a história dá conta. E Moisés, certamente um dos maiores líderes, se não o maior líder do Antigo Testamento, não só em obras, mas em tempo de liderança, agora não está mais entre o povo e Deus dá a Josué uma missão: ser forte, corajoso, não temas, não te espantes. E Josué precisa conduzir um povo até a porta ou às portas da terra prometida. O povo precisava de um líder legislador, mas agora entrando na terra prometida, eles precisariam de um guerreiro valente. Eles precisariam de um general de batalha, e estava ali Josué, com todos os atributos forjados por Deus no anonimato e à sombra de Moisés. Agora, Moisés entra com o povo na terra prometida. Quando ele passa o rio Jordão, o maná para de brotar, para de cair, e agora brota do chão o alimento, porque Deus, quando cessa uma provisão, faz cair de outro lado a provisão, e ela nunca cessa. E neste momento, Josué então traz grandes incursões de vitórias para o povo e com o povo. A queda da muralha de Jericó, por exemplo, as batalhas que eles estão ali travando, a primeira fragorosa e vergonhosa vitória contra Ai, porque a presença de Deus não estava com eles, mas agora também, depois disso, uma grande vitória sobre aquela cidade. Depois dessa grande vitória, querido e querida, vocês que estão aqui, tanto da ordem dos músicos quanto dos pastores, aqueles que cantaram aqui, aqueles que pastoreiam as igrejas, nós percebemos no primeiro momento que Josué agora recebe de Deus uma ordem. Depois de uma vitória linda, o Senhor diz a Josué que ele fosse edificar um altar em Ebal. Perceba, Ebal fica a 41 quilômetros para ser exato, de onde eles estavam. Imagine parar toda aquela campanha de batalha, toda aquela prosperidade nas batalhas, para fazer um culto a 40 quilômetros, onde não tinha carro, onde não tinha nada que pudesse levá-los, se não fossem a pé, quem sabe no lombo de animais. Mas é isso que Deus exige. E começamos a perceber que Josué faz isso porque isso estava ordenado desde o tempo de Moisés na palavra. Deus tinha dito para Moisés: quando vocês cruzarem a terra prometida, vocês prestarão um culto em Ebal. Percebemos, portanto, aqui a fidelidade de Josué na condução do povo e na sua submissão à palavra de Deus. Ele para tudo. E percebemos, em primeiro lugar, que Josué é um líder orientado pela fidelidade às Escrituras. Veja o que diz o texto. Vamos à exposição do texto. Versículo 30. O texto diz que Josué edificou um altar ao Deus de Israel no monte Ebal. Por que ele fez isso? Versículo 31, acompanhe comigo. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos israelitas, conforme o que está escrito, diz o texto, na lei de Moisés. Isto é, o que eles deviam fazer lá, o que eles deviam fazer em Ebal, um altar de pedras brutas, e algumas versões pedras toscas,
nas quais não se usara ferramenta, e eles ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. Portanto, perceba, Josué dá continuidade ao seu ministério, fazendo o que Deus ordenou, sem mudar a palavra de Deus, fazendo exatamente aquilo que está escrito. E veja aqui, o versículo 32 nos informa que na presença dos israelitas fez em pedras uma cópia da lei que Moisés escrevera. Agora veja, ele está no culto, Josué está conduzindo o povo, a adoração, pedidos de perdão a Deus, sangue jorrando, os sacrifícios acontecendo, mas há nas mãos de Josué uma cópia da lei de Deus. E o texto diz que na presença do povo, Josué faz cópias, faz uma cópia daquela lei para aquela geração. Ele toma a lei de Deus e agora replica àquele povo. E é nesse momento, querido e querida, que faz sentido perguntar: será que temos o zelo de trazer exatamente como diz as Escrituras? Desde os primeiros pastores, desde os primeiros líderes, temos o zelo de replicar as Escrituras diante do povo. Imagine a cena, ele está ao ar livre, certamente, talvez, no máximo, debaixo de uma tenda improvisada, e Josué toma ferramentas e começa a entalhar as pedras. O trabalho é braçal, o trabalho de transpirar, e o povo está olhando Josué. Essa não é a figura pastoral? Que trabalha, que labuta diante do texto, e trabalha o texto, e enquanto isso o texto trabalha nele? Examina o texto, para que diante do povo, o texto possa ser lido, entendido e aplicado. Perceba aqui, o texto diz que Josué fez exatamente como Moisés ordenou. E eu quero trazer aqui essas duas figuras de um altar com pedras brutas, não lavradas. O texto diz pedras toscas, em outros até pedras feias, e do outro lado, pedras trabalhadas, caiadas, polidas com a lei de Deus. Tudo bem? Essas duas imagens diante de nós aqui. E eu quero apenas lembrar, se você tem a sua Bíblia, e é certo que temos, que isso está em Deuteronômio capítulo 27, porque no versículo 2, Moisés escreve o seguinte: no dia que passardes o Jordão, entrareis na terra que o Senhor teu Deus te dá, e levarás pedras grandes e caiarás, e escreverás nelas todas as palavras da lei. Agora veja, Josué está atento para encontrar pedras grandes no caminho que fossem úteis para escrever a lei, para que ele pudesse trabalhar nessas pedras. Por vezes há detalhes que nós não entendemos, ou nós não nos atentamos. Exemplo disso foram os ossos de José, que foram retirados do Egito por pedido dele, para que os ossos não ficassem lá. Se nós entendermos o processo, 40 anos de cortejo naquele deserto. Bem, aqui temos Josué atento. Será qual é a melhor pedra para colocar diante do povo para escrever isto? Ele está atento porque há uma ordem que ele fizesse isso, com pedras bonitas, que fossem possíveis de receber de maneira legível a palavra de Deus. Mas o texto também diz no versículo 5, que ele, isso está em Deuteronômio capítulo 27, que eles deveriam construir um altar sem usar ferramentas nessas pedras, versículo 5. Bem, vamos completar um pouco mais o cenário. Nós temos aqui uma área alta, Ebal fica no alto, mais de 900 metros acima do mar. E você tem um vale entre Ebal
e Gerizim. Perceba que há um vale, cerca de 300 metros de profundidade entre o Ebal e Gerizim. Percebemos aqui que neste altar de pedras brutas, o povo deveria sacrificar, e nas pedras legíveis, a cópia deveria ser guardada da lei do Senhor. Francis Schaeffer, escrevendo sobre isso, arriscou dizer que essas pedras toscas do sacrifício não poderiam ser mexidas para que representasse a feiura do pecado de cada um de nós. A feiura do pecado daquele que se achega diante de Deus. O sacrifício não poderia ter o trabalho humanista. O sacrifício tinha que ser para demonstrar toda a feiura do pecado, e toda aquela feiura do pecado, a visão tosca do pecado tinha que ser coberta com o sangue do sacrifício. Sem trabalhos humanos no processo diante de Deus. Verdade nua e crua, mas a lei não. A lei é perfeita. A lei é linda. Ela precisa estar evidente diante do povo. Ela precisa ser trabalhada não para ser mudada, mas para ser legível e explicada diante do povo. A fidelidade bíblica precisa estar diante do povo. Os nossos pecados, a nossa presença e tudo o que oferecemos não valeria nada se não fosse o sangue do Cordeiro nos cobrindo. Mas a lei agora está diante de nós. E o Senhor está dando a cada líder uma função, ainda que aqui por sombra, ainda que de maneira tipológica, mas cada líder deve segurar em suas mãos a palavra e liderar com ela. Josué era um grande homem de guerra, de batalha, mas a sua maior espada era a espada da verdade. A palavra de Deus, aquela que discerne entre juntas e medulas. Diante disso, queridos e queridas, não só Josué lidera com a palavra nas mãos, mas ele também aponta, ainda que de maneira como que sombra, para o cerne do Evangelho. Veja isso, a partir do versículo 33, acompanhe comigo a exposição. E todo Israel, tanto o estrangeiro como o natural, com os seus anciãos, oficiais e juízes, estava de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes e levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Agora veja, imagine, metade deles em frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal. Por que eles fizeram isso? Está escrito: como Moisés, servo do Senhor, anteriormente ordenara, para que abençoassem o povo de Israel. Depois ele leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Vamos repetir isso: a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Deixa eu lhe dizer, esta não é uma invenção de Josué, esta é uma ordem dada a Josué. Deixa eu ler para você Deuteronômio capítulo 27, versos 12 e 13, anote isso. Quando tiverdes passado pelo Jordão, palavras de Moisés, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Benjamim ficarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo, ou seja, proferir as bênçãos. Você sabe que os estudiosos dizem ali que Deuteronômio 27, 28 e 29 é o coração da lei ali, a ministração das bênçãos e maldições. E Rúben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali ficarão sobre o monte Ebal, para pronunciarem a maldição. Então, de um lado, sobre o monte Gerizim, há uma parte das tribos para proferir as bênçãos. Do outro lado, no monte Ebal,
outras tribos para proferirem a maldição ou as maldições. Bem, esta é a ordem. E agora, no culto com Josué, está um grupo de um lado do vale, pronto para falar das bênçãos. Do outro lado do vale, no Ebal, onde está o sacrifício, onde estão as pedras feias, para falar das maldições. Bom, diante disso, meu querido e minha querida, a gente começa a perceber que na conversa de Jesus com a mulher samaritana, havia um ruído de comunicação. Porque ela fez uma pergunta para Jesus: vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, e nós falamos que é no Gerizim. Onde é na verdade? É claro que Jesus não respondeu geograficamente, mas Jesus sabia que ela estava errada, inclusive geograficamente. Porque a adoração naquela região não seria no Monte Gerizim, seria no Monte Ebal. Por quê? No Monte Ebal estão as maldições contra quem peca, mas está também o sacrifício para aquele que se arrepende. Portanto, não se chega ao Gerizim das bênçãos sem antes passar pelo Ebal das maldições. Não se recebe o perdão e não se recebe as benesses, as bênçãos, sem antes o derramamento de sangue. Louvado seja o nome do Senhor, porque a resposta de Jesus não foi faça neste ou faça naquele. Jesus disse: este processo acontece em espírito e em verdade. Ou seja, esta é a hora que não será mais no Ebal, não será mais no Gerizim, mas será agora a partir do Calvário, todo o perdão para o pecador. Perceba aqui que Josué traz os rascunhos muito bem definidos da mensagem do Evangelho. Não é verdade que muitos se aproximam da igreja precisando das bênçãos, precisando das benesses, querendo receber as manifestações de bênçãos, mas se esqueceram de passar pela feiura do próprio pecado encarado na alma. Josué está sendo lembrado diante daquela geração. Esta geração só pode receber as bênçãos por causa do sangue do propiciatório. Olhando, portanto, para a igreja, olhando para nós somos o povo que recebeu as bênçãos do Senhor nosso Deus, porque a feiura do nosso pecado foi coberta pelo sangue de Cristo Jesus. Não podemos pregar o Evangelho, sorria, Jesus te ama. Precisamos dizer que Deus está irado com os pecadores, mas que há o sangue de Cristo para aplacar a ira. Afastar a ira de Deus, e o nome disso é a propiciação. Afastar a ira de Deus e tornar Deus propício a pecadores. Onde a ira de Deus viria contra os pecadores, mas agora dá no corpo nu e ferido de Cristo na cruz. E por conta disso Ele toma sozinho o cálice da ira e nós podemos ser recebidos pelo Pai. Este é o Evangelho que pastores pregam. Este é o Evangelho da graça, que não anestesia Adão, mas que o torna cada vez mais ciente do quanto ainda é inimigo de Deus. Mas nós não podemos parar por aí. A igreja não é um alto-falante de acusação. A igreja é a voz que clama no deserto: arrependei-vos, e para os arrependidos a graça, as bênçãos de Deus. E nós percebemos isto aqui. E no verso 35 o texto diz que Josué fez de tudo que Moisés ordenara. Veja, não houve uma só palavra que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, inclusive perante as mulheres, pequeninos, estrangeiros que estavam no meio deles. Deixa eu lhe dizer, o que Paulo disse a Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, passa a homens idôneos e fiéis, para que estes passem a outros.
Perceba que Josué, assim como Timóteo fez com Paulo, recebeu de Moisés aquilo que estava na lei do Senhor, replicou a lei do Senhor diante do povo. E agora, veja, ele não nega a ninguém a palavra de Deus. Quem ia às guerras? Os homens. Mas quem recebia a palavra? Todo mundo. Os homens perdiam a vida nas batalhas, mas os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros recebiam a palavra de Deus. Pastores, em nome de Jesus, com toda humildade, não neguemos a palavra de Deus ao povo. O povo está morrendo. O povo não precisa de saber como ganhar mais dinheiro. Isso eles encontram em cursos de autoajuda, de finanças, aos milhares, trombando pela internet. O povo não precisa de uma massagem no ego de Adão. O povo precisa da santa e bendita palavra de Deus. Abrir as Escrituras de maneira legível diante do povo e dizer: se eu não pregar esta palavra que recebi, mande-me descer. Porque é esta palavra que tem algo a dizer, não nós. Nós não podemos negar a palavra ao povo. O povo que luta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e chega ávido pela palavra de Deus. As dores no coração, os lutos. E tantas vezes os púlpitos inoculam muito mais anestesia do que o santo remédio da palavra. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tem misericórdia do nosso coração, porque nós precisamos durante a semana, a partir de segunda até o último dia do nosso trabalho, fazer como Josué, entalhar as palavras do Senhor, da lei no nosso coração e depois pregá-la ao povo. Mãos calejadas, a pele certamente envelhecida pelo sol, o peso das pedras, e Josué carrega a lei, e Josué a escreve novamente. Sabe por que ele escreve diante do povo? Porque o povo estava conferindo, é isso mesmo. Lembra dos crentes de Bereia? Josué, não muda isso não, hein? Não, isso, está escrito lá, está escrito, está na palavra de Deus. Os crentes de Bereia eram assim. Deixa eu ver se está certo, pastor. Ok. Não é aquilo do tipo, eu estou pregando algo que o povo nunca viu. Um parêntese, se você está pregando algo que em 2000 anos de história da igreja ninguém pregou, abandone o que você está pregando, isso não vem de Deus. Nós não estamos inventando a roda. Aquela coisa de nosso pastor é diferenciado, nunca vi alguém pregar esse negócio, esqueça. O que nós pregamos é a antiga e tão nova palavra de Deus. Com o seu timbre, com a sua tarimba, com a sua fala, com o seu carisma, mas é a velha e bendita palavra de Deus. Não mudemos as Escrituras. O povo não precisa de autoajuda, o povo precisa de ajuda do alto. O povo não precisa do pastor, o povo precisa do Deus do pastor através do pastor. Meus queridos irmãos, em nome de Cristo, nós fomos chamados para estar diante de um povo sedento, para pregar às crianças. Ouvindo uma vez o pastor Irlando Pereira de Azevedo, que é ainda vivo, ele trabalha muito lá na Convenção Mineira. Eu pude ouvi-lo certa vez, e ele vai certamente ser tombado como patrimônio histórico dos batistas brasileiros, uma lenda viva. E ele disse certa vez o seguinte: o pregador que complica tanto na hora de pregar, que as crianças não entendem, que as pessoas não entendem, ao invés de estar fazendo a obra de Deus, está fazendo a obra do diabo. Que palavra dura! Que chamada de atenção a nós, porque nós não estamos, meus irmãos, num concurso de intelecto. Nós estamos na fileira de escravos, fazendo o que o Senhor manda. Nós não temos vontade. Como é bom que o Senhor nosso Deus faça a nossa vontade. Meu Deus, eu queria tanto. Deus vai lá e faz.
quando não fere a sua vontade. Mas o mesmo Salmo, que é o Salmo 40, que diz: esperei com paciência do Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No versículo 8 o salmista diz: Senhor, gosto de fazer a Tua vontade. Gostamos de fazer a vontade de Deus? Ou temos vontades para o nosso rebanho? Meus queridos, nós precisamos da graça de Deus no espírito da obediência. Diante disso, nós percebemos algumas questões importantes aqui. No meio do povo de Israel, no meio dos ouvintes da palavra, nós temos aqui mulheres, nós temos crianças e nós temos estrangeiros. Quem são esses estrangeiros? Lá em Êxodo capítulo 12, quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que saiu com eles uma grande mistura de povos. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Deus, naquela noite, além de requerer para si uma miríade de infantes egípcios, levando consigo, também libertou não só o seu povo de Israel, mas libertou gente do Egito que estava lá. Por vezes nós não entendemos os tempos difíceis nos quais o Senhor nos coloca, mas nesses tempos difíceis e circunstâncias difíceis estão pessoas que Deus deseja salvar. E aqueles gentios que saíram do Egito naquela noite de Páscoa nos representam muito, porque nós não somos judeus, nós somos os gentios trazidos pela graça. Lembra de Ruth, que vinha na colheita de Boaz, trazendo para si aquilo que sobrava do caminho, apontando para Cristo, que Cristo não deixa para trás aqueles que são deixados pelo caminho, mas traz para si um povo que não é só de uma raça, mas é um povo espiritual, é um povo requerido para si. Portanto, o que nós temos aqui diante de Josué são estrangeiros que jamais conheceriam a palavra de Deus se não fosse pregada para eles. Há pessoas que se assentam nas congregações completamente estranhas ao Evangelho, e nós precisamos apresentar o Evangelho para eles. E deixa eu lhe dizer, eu sei que há boa vontade demais quando alguém diz que um culto é evangelístico. Eu posso compreender o viés evangelístico de uma pregação, tudo bem, mas todo culto em uma igreja saudável é evangelístico, porque nada que pregamos está fora do Evangelho. Todo culto é de libertação, porque conhecereis a verdade vos libertará. Não marcamos um culto de libertação, marcamos um culto, fazemos, e o Espírito Santo de Deus faz o resto. Quebranta, liberta, converte, salva, reestrutura. Nós não estamos ali tentando enfeitar o ebal. O ebal é feio. Mas a figura da cruz é horrenda. Não podemos tentar enxugar o sangue da cruz. Mas nós não podemos tirar a majestade do Cristo ressurreto. Diante disso, querido e querida, precisamos pregar a todos que pudermos pregar. E percebemos aqui, meu irmão, minha irmã, algumas aplicações importantes para a nossa vida diante desse texto. E eu quero trazer para vocês aqui, pelo menos 3 aplicações importantes para nós. A primeira, nós precisamos liderar o povo na autoridade das Escrituras. Liderar o povo na autoridade das Escrituras. Você acha que Josué não tinha uma espada? Tinha. Mas ele liderava pela espada? Não. Ele liderava pela palavra. Eu me lembro que no meu primeiro ministério, eu estava falando agora há pouco com o pessoal que me trouxe, com o pastor David e com o Islam, que no meu primeiro ministério eu assumi muito novo, e eu tinha uma cara de mais garoto do que tenho hoje, me permitam a modéstia, e nem eu votava em mim.
Nem eu me queria. Eu tive de me apropriar do que Paulo disse a Timóteo: não deixe que despreze a tua mocidade. E eu passei a entender que não tinha a ver com a minha aparência, com a minha experiência, mas com o poder do Evangelho. Comecei a pregá-lo e o Senhor fez o restante. A nossa autoridade não são os nossos diplomas. A nossa autoridade não é a roupa que vestimos, é o poder do Espírito Santo na nossa vida. É a presença da palavra de Deus nos nossos lábios. Lembra de Esdras, capítulo 7, versículo 10? Que Esdras buscou a palavra de Deus, aplicou a palavra de Deus e ensinou-a ao povo. Não tente pregar a palavra se ela não é o centro da sua vida, se não é o desejo profundo do seu coração. A palavra de Deus é o pote de ouro do seu dia. Não são os vídeos motivacionais, não são quantos livros nós lemos, mas o quanto, em primeiro lugar, lemos a palavra, segundo, enquanto a palavra nos lê. É muito comum, meu irmão, que nós estejamos pregando a palavra de Deus e as pessoas estejam examinando a palavra, até que o Senhor, com o seu Espírito, começa a fazer o trabalho, em que os ouvintes não examinam mais a palavra, mas começam a ser examinados por ela. Onde o Senhor vai confrontando os pecados escondidos no fundo da alma, e vai quebrantando, purificando a igreja, e o gabinete vai se esvaziando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus cobre os dilemas da vida. É claro, Deus vai mandar para a nossa sala tantas pessoas feridas e que precisam do processo de cuidado. Mas deixa eu lhe dizer, quando nós pregamos sistematicamente a palavra, com fidelidade à palavra, Deus começa a curar o povo a partir dali. É aquela pergunta que ia ser feita e não foi feita porque agora eu entendi. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. O que nos garante, a exemplo de Josué, que substituiu um homem do calibre de Moisés, o que nos sustenta, a exemplo dele, é a autoridade das Escrituras. Assim diz o Senhor. Essa é a razão pela qual Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 7, que aquele que tem o dom de ensinar deve se esmerar em fazê-lo. Deve se gastar como uma vela que queima até o final do pavio. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos fazer a oração do salmista no Salmo 119, versículo 18. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você lembra de Agar no deserto? Não tinha mais comida, não tinha mais água. E de tão desesperada, tamanha desesperança, ela deixou Ismael para morrer, porque não queria ver o menino morrer de sede. Mas o texto diz que, abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço, porque Deus ouviu a oração do menino. O poço estava lá, mas Agar não podia ver. Você lembra de Abraão? Está diante do altar do Senhor e o cutelo está para descer. O cordeiro estava lá, mas erguendo os olhos, Abraão pôde enxergá-lo. Você também lembra de Elias, 1 Reis capítulo 19, exausto, com fome, com sede, pedindo a morte. O anjo do Senhor diz: Elias, tem pão e água. Estava ali, mas Elias não via. Você lembra dos ninivitas? Jonas não via a misericórdia do Senhor, mas a misericórdia estava lá. Você lembra do servo de Eliseu? Ele não enxergava os carros e cavaleiros da parte de Deus do céu que estavam cercando a ele e a seu moço. O moço não via, Eliseu via. Então Eliseu diz: ó Senhor, abre os olhos deste moço. E ele viu. O tempo inteiro estava lá, mas ele não via. Lembra de Maria? O anjo Gabriel disse: no teu ventre está o Messias.
ela ainda não via. Quantas vezes as maravilhas de Deus estão diante de nós, e a única oração que precisamos fazer é: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, Senhor. Entrar no texto e não sair dele enquanto ele não tirar um pedaço de nós, enquanto ele não deformar Adão e construir Cristo em nossa vida, enquanto as pernas não tremularem para subir antes da pregação. Se forem os comentários, se forem os livros, que são de extrema utilidade, mas se forem eles a guiar a palavra, estaremos sozinhos, não pelo Espírito. Guiemos o povo pela autoridade bíblica. É na palavra de Deus, através de Ezequiel, que o vale de ossos secos se transforma num grande exército. Diante disso, queridos e queridas, irmãos pastores, irmãos e irmãs da música, eu quero lembrar que é pela palavra de Deus, e especificamente aos pastores, formemos mais pastores. O nosso papel não é ter um ministério tão personalizado que, se nós formos, a igreja morre. O nosso papel é apontar para Cristo e trazer mais pessoas que apontem para Ele. Eu tenho tido uma experiência lá no nosso rebanho de identificar pastores no meio da congregação, começar a formá-los. Nesses últimos 9 anos, o Senhor nos deu cerca de 10 obreiros, pastores, missionários com quem temos andado. Alguns deles já estão no campo trabalhando e outros estão lá. Toda semana nos encontramos para falar do sermão de domingo. Um grupo no sermão da manhã, outro grupo no sermão de quarta-feira e outro grupo no sermão da noite. Por quê? Porque eles precisam compreender o labor que temos da palavra. E um dia eles serão o Josué nas frentes das trincheiras. Eles estarão entendidos que é pelo poder do Evangelho. E como nos ajuda? E como é importante perceber que o reino de Deus não se estabelece pela minha competência, mas pela multiplicação da graça na vida de outros pastores, de outros líderes. Portanto, querido e querida, você lidera uma igreja ou você lidera um ministério de música na sua igreja? Vocês pastores, nós pastores aqui, irmãos que lideram o trabalho de uma igreja local, devemos liderar pela palavra. E veja, no sacrifício tinha oração. O sacrifício do Ebal era uma oração. Conduzir o povo pela palavra é levar o povo à oração. Como está a nossa agenda de pregação? Nós não podemos ignorar que o pote de ouro do ministério pastoral, Atos capítulo 6, versículo 4, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Que esse seja o centro de todas as nossas atividades e labores. E é claro que é a palavra de Deus no hospital, é a palavra de Deus na sala, é a palavra de Deus no púlpito, é a oração ao enfermo, é a oração na igreja. Não se trata de um culto, se trata da vida pastoral. Portanto, com toda humildade, cuide da tua agenda de oração e cuide da tua agenda de pregação, porque se essas duas agendas não estiverem claras diante de você, o ministério não receberá o privilégio da sua plenitude. Você tem uma igreja de quantos membros? 100? 70? 500? 1000? Não importa. Você pode orar por cada membro individualmente. Mas como? Faça uma agenda de oração. É melhor que você ore por uma família de sua igreja uma vez por mês ou uma vez por trimestre do que só orar pela demanda. A agenda de oração está aqui.
Coloque diante do Senhor o nome da congregação. John Stott disse certa vez que nós jamais deveríamos falar de Deus para as pessoas, sem antes falar das pessoas para Deus. Cuide da agenda da pregação. Meu Deus, o que o Senhor tem? Quais são as exposições? O que o Senhor deseja? Tão importante. Autoridade das Escrituras. Segunda aplicação, preguemos o Evangelho completo. Vou repetir, preguemos o Evangelho completo. Preguemos a lei, em seguida a graça. John Wesley disse certa vez, e temos muitas discordâncias com ele, mas certa vez ele disse algo assertivo, quando falou: antes de levar alguém a Jesus, precisamos apresentá-lo a Moisés. Jamais poderíamos dizer a alguém que Cristo é o Salvador, sem que Moisés não mostre que ele está perdido. Ninguém chega ao Gerizim recebendo bênçãos sem passar pela feiura do Ebal. Eu jamais poderia procurar um médico especificamente para tratar de algo com toda a avidez, se eu não estiver com o diagnóstico. E o diagnóstico do pecador, querido e querida, é que ele está morto em seus delitos e pecados. Pastores, nós pregamos a cadáveres. Efésios capítulo 2 nos informa que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não estávamos enfermos, nós estávamos mortos. Nós pregamos a cadáveres. Pregamos como Jesus chamou a Lázaro. Nós não estamos pregando para pessoas do tipo, só falta entrar para a igreja que tudo bem. Não tem aquela pessoa boa, aquele camarada legal que paga as contas, é bom pai, boa mãe, a mulher é boa mãe, ele é bom funcionário, ele é bom em tudo. Ele é bom em tudo, indo para o inferno, porque não há obra nele que possa salvá-lo. Qual é a diferença de Lázaro para o filho da viúva de Naim e para a filha de Jairo? A filha de Jairo havia acabado de falecer. O filho da viúva de Naim tinha um dia de falecido, porque estava sepultando. E Lázaro, 4 dias sepultado. Qual a diferença entre eles? Qual deles está mais morto? Todos estão mortos. O problema é decomposição. Mas nós não pegamos um morto de um dia para enfeitar a nossa sala. Muitas vezes as igrejas estão maquiando os cadáveres, colocando flores, colocando-os assentados nas congregações. Nós pregamos para que os cadáveres ressuscitem. E aí está o poder do Evangelho. Pregar a lei e pregar a graça. Pregar a condenação do pecado e pregar a justificação pelo sangue de Cristo. Este é o Evangelho completo. Este é o Evangelho que nós precisamos entregar para aqueles que estão nos ouvindo. Do contrário, nós não poderemos, quando deixarmos um ministério ou partirmos para a glória, dizer como Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, em Atos capítulo 20, versículo 27, preguei todo o conselho de Deus. Pregar todo o conselho de Deus é pregar toda a Escritura. É pregar livro a livro, verso a verso, texto a texto, sem tentar pular aqueles que são grandes desafios para nós. Me lembro de Richard Baxter, que começou a pregar em um vilarejo, e no vilarejo se dizia, quando Richard Baxter chegou para pregar, que não tinha nenhum crente. Ao final do ministério de Richard Baxter, se dizia que não havia nenhum ímpio naquele vilarejo. Passava-se pelas ruas, aos domingos pela manhã, dia do Senhor, e as famílias cantando nas casas, louvando a Jesus. Mas você percebe histórias como a do pastor Ronaldo Lidório, grande evangelista e missionário, que pregou na África por mais de uma década para uma alma se converter. Quem teve mais sucesso?
os dois. Porque o sucesso do obreiro não está em quantas pessoas atendem o convite, mas que ele estenda a todos quanto possam ouvir. O grande problema é que os pastores hoje estão sendo mensurados por números. E Jesus não pergunta por números, Jesus pergunta sobre a fidelidade. Portanto, diante disso, nós devemos pregar todo o Evangelho completo. Em último lugar, nós precisamos, pregando para a igreja, pastores centrados na palavra, liderando pelas Escrituras, apontar para Cristo em nosso ministério. O cenário e o drama do Ebal e do Gerizim tinha um vale no meio. E neste vale tem o espaço do Gólgota. Cristo agora tomando as nossas transgressões, não geograficamente, mas tipologicamente. O vazio que há ali é a realidade do Evangelho. Cristo nos lembra, ou o texto nos lembra Cristo quando diz que a Arca da Aliança estava lá. O monte recebe um altar feio de pedras, mas sobre aquele altar está uma arca revestida de ouro. E o sangue no propiciatório escorre. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Tudo que pregamos aponta para Cristo. Olhe para o Éden. Naquela tarde, Deus se apresenta ao homem e à mulher, e ele não percebe mais os amigos de Deus. Ali estavam os inimigos de Deus depois da queda. Lembra disso? Tive medo e me escondi. E uma das promessas de Deus foi: vou colocar inimizade entre ti e a serpente. Este conluio, esta inimizade que vocês têm comigo e a amizade com o mundo, um dia será desfeita e o descendente fará isso. A Bíblia diz que Deus toma peles de animais, roupas de pele e os veste. Roupa de pele não dá em árvore. Deus matou um animal. Deus dilacerou a pele do animal. E eles nem vestir sabiam. Imagine Deus dizendo, uma mão, a outra, agora o pé. João em seu ministério diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dilacerado na cruz. Não há texto do Antigo Testamento que não verta o sangue de Cristo. Não há nenhuma rua e nenhuma viela do Antigo Testamento que não aponte para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é nosso papel procurar por essas ruas, vielas, avenidas e alamedas, umas mais estreitas e mais escuras, mas todas elas conectadas por grandes avenidas que vão dar no pé do Calvário e no Cristo ressurreto. Diante disso, eu me lembro, querido e querida, aos ministérios que estão aqui, do pastoreio e da música, eu me lembro de um filme que já vi há algum tempo, chamado A Lenda do Tesouro Perdido, com Nicolas Cage. Quem já assistiu? Ok. Eu vou ter que dar o spoiler do filme, se você não viu, paciência. Já é um filme antigo. Nicolas Cage representa um homem que está atrás de um tesouro perdido. Muita ação no filme. E lá pelas tantas do filme, já no clímax do filme, ele encontra o tesouro perdido. E ele se dá numa sala, mais ou menos nestas dimensões. Ele abre e acende uma tocha, ou a tocha já está acesa, e ele vai procurando aqueles tesouros ali, e eles vão reluzindo. Ok. Mas há um momento que ele enxerga um recipiente como esse aqui, e ali tem uma espécie de combustível, de pólvora, que ele deita a sua tocha e pega fogo. E quando pega fogo, a pólvora faz um caminho num grande salão, de um lado e do outro.
E aquele fogo vai iluminando um salão que até agora estava escuro e obscuro. E quando o fogo vai tomando aquele salão, outras grandes maravilhas e outros grandes tesouros vão reluzindo também. Olhe para o Antigo Testamento. Você encontra tesouros aqui. Há belezas de Deus aqui. Mas apresente, deite agora a figura de Cristo e você vai perceber que outras centenas e milhares de preciosidades vão se abrindo diante dos seus olhos. Cristo, então, é aquele que está na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O Antigo Testamento e a própria palavra de Deus é uma sala escura e obscura se não for Cristo, mas comece a pregar Cristo e todos verão as preciosidades do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que a graça do Senhor nos desafie a amar a palavra e pregá-la com fidelidade. Por tua palavra te louvamos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Conduz teu povo nesses dias aqui. Em Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor.